A vitória da extrema-direita nas eleições italianas é assunto agora aqui na Band News FM. A coalizão formada pelos partidos Irmãos da Itália, Lega e Forza Itália garantiu maioria tanto na Câmara quanto no Senado, abrindo caminho para a indicação de Giorgia Meloni para o cargo de primeira-ministra do país. Esse é o nosso assunto e para analisarmos esse resultado, essas eleições que têm repercutido mundo afora, recebemos agora o professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel. Professor, tudo bem? Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Tudo bem, Alessandro? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, para começar, quem é Giorgia Meloni? Nome que deve realmente, nos próximos dias, ser oficializado para comandar o governo italiano. Seria a primeira-ministra da história do país e é uma figura que se envolve em diversas polêmicas. Ela, por exemplo, já defendeu publicamente a figura de Benito Mussolini. Que tipo de análise a gente pode fazer dela, que acredito seja a principal expoente da política italiana atualmente? Bom, Giorgia Meloni, ela é uma política já tradicional da Itália, ela, diferentemente de Trump, que era do entretenimento nos Estados Unidos, ou de Volodymyr Zelensky na Ucrânia, que era um humorista, ela tem já uma certa carreira política, já exerceu alguns cargos, claro que menores, né? E ela é hoje o grande nome expoente do partido Fratelli d'Italia, né? Que é o Partido Irmãos da Itália, que é um partido de extrema-direita que ganhou, né? Como você acabou de falar, a maioria tanto no Senado como na Câmara Italiana, né? É a principal força política hoje, teve uma vitória, poderíamos dizer, muito robusta em toda a Itália, né? E deixou para trás partidos tradicionais, como o Partido Democrático, que hoje é a segunda maior força, a La Lega, a Força Itália, né? E também movimentos que têm ganhado força nas últimas eleições, que ficaram atrás da Fratelli d'Italia, né? E então ela é a líder, é a liderança desse partido, deste movimento, e que tem uma pauta muito conservadora, uma pauta anti-integração, uma pauta anti-imigração, né, que retoma até aquela onda dos partidos de direita e de extrema-direita que nós vimos na Europa há 5, 6 anos atrás. E, bom, professor, como explicar a ascensão de uma extrema-direita tão forte, né, na Itália? E também se dá para ter algum, digamos, prognóstico aí, fazer um exercício de prever o futuro, porque ela, por exemplo, defende o que seria o Brexit, né, da Itália, a saída da Itália da União Europeia. Mas, enfim, até pegou empréstimos, né, com a União Europeia, então acho que isso não seria um processo tão fácil assim. Mas dá para dizer que essa é uma das pautas e que pode ser que cresça diálogo sobre essa possível saída da Itália da União Europeia nos próximos meses? Olha, numa análise de fotografia do momento, eu acho quase impossível, né, a gente pensar uma saída da Itália da União Europeia e dos processos de integração do continente europeu, porque a Itália depende muito dos recursos que vêm da União Europeia, inclusive para a sua própria infraestrutura econômica, ou seja, né, os projetos de investimentos, projetos de desenvolvimento da Itália são sumariamente financiados por recursos tanto do Banco Central Europeu, mas da própria organização que é a União Europeia. Então, isso eu diria que está fora de cogitação. Claro que ela traz esse discurso, né, durante a campanha, para coletar, receber votos de pessoas que têm esse posicionamento mais antissistema, que estão descontentes com os rumos da Itália, mas cabe ressaltar que os problemas da Itália não foram causados por causa da Itália fazer parte da União Europeia, muito menos por causa das migrações, mas sim por causa de escolhas políticas, de decisões políticas tomadas ao longo das últimas 2, 3 décadas pelos diferentes governantes italianos, né? Então, os problemas da Itália são causados pela Itália, não são problemas que são causados por atores externos, como migrantes, como a União Europeia, enfim. Eu isso vejo muito mais como uma narrativa política para ganhar voto do que de fato efetivar uma separação da Itália do bloco europeu. O que de fato ela vai levar adiante, isso é muito provável, é uma agenda mais conservadora, uma agenda mais punitiva contra as migrações, contra projetos de expansionismo da própria União Europeia, de trazer novos membros, né? E a grande incógnita que eu diria é qual será a posição do governo dela com relação a temas sensíveis para o bloco europeu, além das migrações, das questões de fronteira, mas com, por exemplo, a própria guerra na Ucrânia, né? A posição da Rússia não é muito claro o que Giorgia Meloni pensa sobre Vladimir Putin, o que ela pensa sobre
nesta guerra que, querendo ou não, está praticamente no quintal da Itália, né? Então, tem muitas incertezas e muitos questionamentos por este novo governo, como você bem colocou, é um governo de extrema-direita, a primeira-ministra mulher a governar a Itália, então é uma série de incertezas sobre o futuro do país. Agora, mesmo se mantendo na União Europeia, se mantendo no bloco, que tipo de relação a gente pode prever a partir de agora em relação à Itália e à União Europeia? Como o senhor falou, há essa dúvida sobre como a Itália vai se comportar com a Rússia. A Rússia, que inclusive foi um dos primeiros países a parabenizarem a vitória de Giorgia Meloni, disse que agora espera uma relação mais construtiva entre os dois países. Viktor Orbán, da Hungria, também se manifestou dando parabéns. Acho que é a relação mais próxima até do que a Rússia, essa relação entre a Hungria e a nova primeira-ministra Giorgia Meloni. Como isso soa para a União Europeia, mesmo mantendo a Itália ali dentro, não tendo uma espécie de Brexit versão italiana, agora é a terceira maior economia do bloco. Perder a Itália, nem que seja politicamente para a União Europeia, seria um desastre nesse momento. A União Europeia, ela vai, de certa forma, amenizar o discurso em relação a esse novo governo da Itália? Como é que a gente pode prever essa relação a partir de agora? Olha, eu acredito que um eventual governo de Giorgia Meloni deverá ser um governo que vai colocar a Itália junto a outros países que já fazem parte da União Europeia, como a Hungria e a Polônia, que são países que têm uma agenda mais de extrema-direita e que estão sempre à margem das decisões do bloco, né? A grande questão é que hoje a União Europeia ela carece de uma liderança única ou de um país que se destaque dentro do bloco, né? Até o ano retrasado, praticamente, nós tínhamos uma França muito forte, uma Alemanha muito forte, que conduziam essa unidade política do bloco europeu, principalmente na figura de Angela Merkel, que era a chanceler alemã, e o próprio governo de Emmanuel Macron, que hoje tem uma crise interna na França. Então, hoje a União Europeia ela tem menos instrumentos para garantir essa unidade, né? Sim, a Itália é muito importante economicamente, é uma das maiores economias, né, do bloco europeu, é uma das economias do G20, é um país importante, mas a gente precisa olhar também no prisma político e geopolítico. Geopoliticamente, a Itália hoje ela não tem uma representação, um papel muito forte dentro do bloco europeu, né? Ela não dá as diretrizes, por exemplo, de segurança e defesa dentro da União Europeia, que são dadas pela França, pela Alemanha, por outros países, a própria Polônia, inclusive. Então, a Itália, no sentido político, internacional e geopolítico, ela perde um pouco de relevância, né, apesar das questões econômicas. Então, é importante a gente olhar quais serão os próximos movimentos. Repito, descarto essa possibilidade de um Brexit da Itália, porque isso seria muito mais custoso à Itália do que à União Europeia, né? Poderia colocar a Itália como uma economia subdesenvolvida no meio da Europa, né? Seria um estado com uma economia muito enfraquecida, como os países do leste europeu, que não fazem parte da União Europeia, e por causa de um discurso político, aproximaria ela desses países mais alinhados a uma extrema-direita, uma ideia conservadora, anti-imigração, e aí sim a gente vê a Rússia jogando com isso, né? Parabenizando, mas ela sabe que isso é uma jogada política que, na prática, dificilmente a gente vai ver um eventual governo de Giorgia Meloni defendendo a Rússia contra a Ucrânia, porque isso aí já afeta mais os valores europeus do que, de fato, uma posição unilateral por parte da Itália. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da ESPM Sul, Roberto Ibel. Professor, falando um pouquinho da oposição na Itália, como fica a esquerda depois dessa derrota, ou então como fica até o Partido Democrático, né, que você citou agora aqui há pouco, porque essa nova ascensão da extrema-direita, a gente até teve um movimento na Europa como um todo, que depois até chegou aqui para a América Latina, de partidos de extrema-direita, antissistema, ganhando espaço. Mas depois que muitos desses partidos assumiram, né, alguns países, perderam força, né, até um movimento natural, uma vez que eles passaram a integrar o sistema, enfim, de fato, colocaram a mão na massa, muitos perderam força. Mas na Itália esse movimento parece que vai crescendo, e agora sim, né, agora num governo bem de extrema-direita. Por que a Itália, né, não seguiu essa tendência, teve essa intensificação, por assim dizer, indo ainda mais à extrema-direita do que outros países foram, e também como fica a oposição nesse momento com essa derrota na Itália? A Itália ela sempre foi um país muito sui generis, né? A política italiana sempre, no momento que você tinha governos mais de social-democratas,
de centro-esquerda, ou também centro-direita, você tinha na Itália figuras como Silvio Berlusconi, né, governando o país por anos. Então, a política italiana ela sempre se descola um pouco desses movimentos de onda, como a gente fala, no contexto europeu. Com relação à esquerda, né, os dados aqui que eu tenho mais recentes apontam, bom, praticamente tanto na Câmara, né, na Câmara a direita ela conseguiu hoje 235 assentos, ela precisaria de 201 assentos para ter a maioria, né? Enquanto que os partidos de esquerda conseguiram meros 80 assentos, né? O Partido Democrático hoje é a segunda maior força política, mas logo atrás tem o movimento Cinque Stelle, né? Que é o movimento Cinco Estrelas, que é um movimento, digamos assim, de uma centro-direita, uma centro-esquerda, que é um movimento antissistema. Então, a centro-esquerda ela perdeu muito espaço para os partidos de extrema-direita, como Fratelli d'Italia, Lega Nord e a Força Itália, mas também para esses movimentos que chamados de uma terceira via. Então, a esquerda ela sai enfraquecida dessas eleições, mas eu vejo isso muito mais como uma resposta da população italiana do que um movimento mais alinhado com uma tendência global. Até porque a gente viu a esquerda ganhando, o Partido Centro-Esquerda ganhando na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, né? O Reino Unido, embora não faça parte mais da União Europeia, hoje o Partido Trabalhista é o partido que lidera as intenções de voto. Então a Itália ela se descola um pouco, e se a gente pega no nível internacional, se descola ainda mais. Então isso é muito mais uma resposta interna italiana do que uma conexão, do que um possível retorno de uma nova onda de direita ou de centro-direita no mundo, né? Então é muito particular do contexto político italiano, que sempre foi um contexto político muito sui generis, muito excepcional, né? Então, como eu falei antes, quando você tinha governos até mesmo governos socialistas, né, em países europeus, você tinha Silvio Berlusconi como chefe de governo na Itália, né? Então a Itália é sempre muito descolada nesse sentido. Pensando agora, professor, no futuro governo italiano com a primeira-ministra Giorgia Meloni, a governabilidade, essa palavra que é difícil, mas que é tão fundamental, né, quando a gente fala de qualquer país do mundo. Essa é uma aliança firme, aparentemente, essa aliança de extrema direita, até mesmo em comparação ao que foram as últimas coalizões do governo italiano. Praticamente todos os últimos primeiros ministros não conseguiram completar os seus governos, justamente porque algum partido que formava essa coalizão acabou deixando o governo, perdeu-se a maioria. Foi o caso de Mário Draghi, né, o sucessor imediato de Giorgia Meloni, que abriu espaço para essa eleição antecipada. Dá para dizer que, nesse momento, essa aliança parece ser mais firme do que as anteriores? De maneira alguma. Se a gente pega, por exemplo, os dados aqui, eu estou olhando agora na Câmara, sim, até assim, a direita e a extrema-direita têm uma maioria considerável, né? Mas no Senado é muito mais acirrada essa divisão, né? No Senado, a maioria da direita ela é muito pequena se comparado. Se a gente soma, por exemplo, os votos do Partido Democrático e dos partidos de esquerda, como o Movimento Cinco Estrelas, eles ultrapassam em muito o número de assentos que a direita e a extrema-direita têm na Itália. Então, é uma governabilidade muito frágil, por isso eu repito, né? Qualquer aventura política, qualquer discurso, vamos sair da União Europeia, vamos fechar fronteiras, que é um dos discursos de Giorgia Meloni, né? Fechamento de fronteiras, isso está muito no plano da narrativa, porque na prática, dificilmente ela terá condições para aprovar essas pautas polêmicas, pelo menos no Senado, que, assim como no Brasil, é uma das casas mais importantes, né, e que normalmente dá a decisão final das decisões que passam pelo legislativo. Professor, já que você citou agora, né, Silvio Berlusconi, também já joga um outro nome aqui para o debate, Matteo Salvini também, político importante na Itália. Que tipo de papel eles podem ter, e até para aproximar o nosso ouvinte, né, do cenário eleitoral, do cenário político da Itália, comparando aqui com o Brasil, a gente tem aqui no Brasil uma eleição hoje, tem aí dois grandes nomes mais favoritos, né, por assim dizer, e que acabam sendo padrinhos políticos de outros políticos em âmbito estadual, em âmbito municipal, legislativo. Tem isso também na Itália? Dá para fazer essa aproximação? Se de repente Berlusconi, Matteo Salvini podem ter esse papel aí de apadrinhar, né, outros políticos, ou existe uma separação mais forte lá e não deve ter uma participação tão grande assim nessa gestão que se inicia? Olha, Matteo Salvini foi um nome até que contestou um pouco a ida de Giorgia Meloni como nome principal, né? Mas reconheceu a vitória,
que vai colaborar. Então, ele sim pode ser uma figura que possa incomodar dentro do espectro da direita. Já Silvio Berlusconi é um nome tradicional da política italiana, sim, que tem seus apadrinhados, tem os seus afiliados, digamos assim, políticos na qual ele exerce influência. E vale ressaltar que Berlusconi voltou ao Senado agora nessas últimas eleições, né? Mas talvez por sua elevada idade, enfim, dificilmente possa retornar como uma figura-chave, né, no governo italiano. Mas sim, ele é uma figura que representa uma Itália de um passado não muito recente, de uma Itália, né, que era descontente com os rumos do país. Mas eu acho que cabe ressaltar que, diferentemente do Brasil, em que pese o Brasil tenha toda uma instabilidade política, incertezas com relação ao pleito eleitoral, nós mantemos uma certa, digamos assim, uma coerência política, né? Os governos se mantêm durante os mandatos, à exceção de 2 impeachments, desde a redemocratização. Na Itália, não. Na Itália é muito incerto. Qualquer fato pode se tornar uma crise política que leva à queda do primeiro-ministro. Eu cito recente o caso do ex-primeiro-ministro Mário Draghi, né? Que por um descolamento da sua base de apoio no Congresso italiano, né? Enfim, uma falta de consenso em uma votação, acaba se desmembrando toda a coalizão que mantinha no poder, ele é obrigado a renunciar 2 vezes, e aí acaba o governo italiano e dá abertura para essa ascensão de uma extrema-direita com Giorgia Meloni. Então, a Itália é muito mais, como é que eu posso dizer isso? Ela é muito mais sutil, essas mudanças, elas são muito mais sutis do que no Brasil. Então, qualquer fato político de pequena ou média relevância na Itália pode ser um motivo para a queda de um primeiro-ministro ou de uma primeira-ministra, né? Então, qualquer governante precisa trabalhar muito bem com isso e, principalmente, atacar os reais problemas da Itália, e ainda é um desenvolvimento, uma falta de equidade, digamos assim, no desenvolvimento do país, nas regiões norte e sul, e os seus problemas, inclusive, com a própria integração europeia. Conversamos aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel, analisando os resultados das eleições na Itália. Professor, muito obrigado mais uma vez. Até um próximo contato. Obrigado, até mais.